Boa tarde, filhotinhos. Essa videoaula de hoje, ela refere-se à atmosfera terrestre, com algumas coisas que acontecem, como efeito estufa, inversão térmica, chuva ácida. Além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a poluição do ar, tá? Eu hoje estou com a companhia do meu dinossaurinho. Valeu, vamos lá. Então, o primeiro assunto é o efeito estufa, que já foi mostrado uma videoaula para vocês, mas vale a pena a gente relembrar. Então, o que é o efeito estufa? É um processo natural em que a Terra retém calor trazido pela luz solar, né? Esse efeito estufa ele é causado pelos gases estufa, os principais gás carbônico e gás metano, né? O que acontece? O Sol permite a passagem de luz, ok? Ou desculpa, o Sol traz a luz para a Terra. A camada estufa permite a passagem dessa luz com calor, então vai passar os raios solares, né? E o que vai acontecer? Parte desses raios solares ele vai ser refletido novamente para o espaço, né? Parte desse raio solar gera calor, então a onda de calor ela vai ficar retida pelo gás estufa, que vai impedir a saída desse calor, mantendo a temperatura global constante. Quando a gente agrava esse gás estufa, a gente está agravando o efeito estufa. Então, a gente está aumentando os gases estufa. Então, vai ficar retido mais calor, que é o que vai causar o aumento da temperatura global. Aí tem várias consequências. Por exemplo, o aumento da temperatura vai gerar derretimento de geleiras, aumento do nível do mar. Com relação à produção agrícola, altera a produção agrícola, né? A produção de grãos, pode causar morte de animais e vegetais e outros seres vivos por causa do aumento da temperatura, né? Então tem várias consequências aí. Uma das consequências em relação à produção de alimento é a diminuição da produção alimentar e aumento da fome no mundo, ok? O que tem que se fazer para evitar esse efeito estufa ou diminuí-lo? Fazer uso consciente dos combustíveis fósseis, né? Ou seja, diminuir, procurar fontes alternativas de energia. Então, tudo isso vai diminuir o efeito estufa, porque a gente vai diminuir a emissão dos gases estufa, ok? Aumento da vegetação, que vai fazer a captura do gás carbônico, vai absorver mais gás carbônico da atmosfera. Então, a gente chama isso de sequestro de carbono. Os vegetais vão fazer o sequestro de carbono, garantindo a diminuição desse gás na atmosfera. Outro assunto é a inversão térmica. O que é a inversão? O próprio nome já diz. Inverter, né? Então, vai inverter as temperaturas. Então, é um fenômeno natural que ocorre com ou sem poluição atmosférica, né? Só que quando ocorre em regiões que há uma poluição, o que vai acarretar? Ele vai prender poluentes próximos à superfície terrestre, que é o que vai ser o dano da inversão térmica. Geralmente ela acontece no período do inverno, né? Então, as cidades que vão ter ar mais poluído vai ter sérias consequências relacionadas a essa inversão térmica. Então vamos ver como é que funciona isso. Então, sem inversão térmica, o que acontece? O ar frio é mais denso, desce, chega na superfície terrestre. Esse ar frio ele vai absorver o calor aqui da superfície, vai ficar menos denso e sobe. Lá em cima ele perde calor e desce. Então, esse aqui é o que a gente fala da inversão térmica, sem inversão térmica, o ciclo do ar naturalmente, tá? Vamos ver como é que acontece essa inversão térmica. Olha só, a inversão térmica ela vai ocorrer em períodos de frio. O que vai acontecer? Olha só, em dias muito frios, o que acontece, né? Principalmente nas manhãs de inverno, a superfície não consegue aquecer suficientemente o ar para ele subir. O que vai acontecer? O ar frio fica retido aqui, formando uma camada de ar quente acima do ar frio, bloqueando, né, a passagem dos poluentes.
Então a gente vai ter esse fenômeno da inversão térmica, bloqueia a passagem dos poluentes, né? Eles vão ficar bem próximos da superfície terrestre e vai causar sérios problemas de saúde, principalmente para as pessoas que têm problemas respiratórios, ok? Então, essa é uma das consequências da inversão térmica. Olha só como é que acontece. Então, sem inversão térmica, o que acontece? Os poluentes, né, eles vão subir e vão se dissipar para a atmosfera, né? Com a inversão térmica, o que acontece? A temperatura do ar aumenta abundantemente. Aí o que acontece? Nessa camada de inversão, a fumaça fica retida, então ela vai sufocar as cidades, mantendo os poluentes próximos à superfície terrestre. Esse é o grande problema. Esse fenômeno causa agrava os problemas respiratórios nas pessoas. Então vamos lá. A chuva ácida. Como a gente já sabe, a chuva ácida é um processo natural que acontece todos os dias. Então toda chuva tem caráter ácido. Por quê? O gás carbônico atmosférico, ele reage com o vapor de água e ele vai dar origem ao ácido carbônico. Então esse ácido carbônico aquoso, ele se dissolve na chuva, tornando a chuva ácida. Aí o pH da chuva, ela cai em média até 5,6, tá, o pH. Então o que é esse pH? Chama-se potencial de hidrogênio. Quanto mais baixo, maior o caráter ácido. Se ele for 7, o pH é neutro, tá? Mas o pH da chuva, se ele for abaixo de 5,6, ela é considerada uma chuva ácida, né? Então, esse excesso de acidez, ele é prejudicial ao solo, prejudicial às plantas, ele causa desfolhamento das árvores, né? Então, ele traz sérias consequências. Então, a chuva, de onde que vem esses gases que vão formar a chuva ácida? O gás carbônico é natural da atmosfera. Agora, o que agrava isso? Quando o excesso de poluentes, né, gerado pela queima de combustíveis fósseis, como óxido, nitrogênio, óxido e enxofre, reagem com a água do mesmo jeito lá na atmosfera e ele vai dar origem às chuvas mais ácidas. Então, esse excesso de acidez, ele vai trazer sérios problemas. Vai diminuir a produção agrícola, empobrecimento do solo, pode causar morte de peixes, né, em regiões de lagos. Então, a chuva ácida é bastante prejudicial ao nosso dia a dia. Ó, vamos ver no próximo slide como é que se forma essa chuva ácida. Então, vamos ver como é que forma essa chuva ácida. Então, ó, essa chuva ácida, ela se forma aqui, ó. Então, liberação dos gases poluentes pela queima de combustíveis fósseis, né, liberados pelos veículos, pelas fábricas, pelas queimadas. Então, todos esses gases poluentes, eles vão ser transportados pelo vento, vão para a atmosfera. Geralmente, a chuva ácida, ela não cai onde o gás poluente é produzido, porque o vento leva esses gases para outro lugar. Então, o que vai acontecer? Esses gases reagem com o vapor de água e vai formar ácidos. Quando ocorre a precipitação, essa chuva vai ter os ácidos dissolvidos nela, né? Solução aquosa. E aí o que vai acontecer? Vai ocorrer a precipitação e vai acontecer a formação da chuva ácida. Então, quais são as consequências imediatas, né? Ele vai causar problemas, vai destruir plantas, vai causar o desfolhamento dos vegetais, ele vai contaminar o solo, as fontes de água, né? Corrói construções, principalmente que são à base de rochas sedimentares, principalmente as que têm calcário, elas vão ser corroídas porque o calcário reage com o ácido. E aí vai degradar essas estátuas, tudo que é originado de calcário, ok? O que a gente tem que fazer para melhorar esse problema? Colocar filtros nas chaminés das fábricas, os catalisadores nos veículos, diminuindo então a emissão desses poluentes, ok?
Então, muito obrigado a vocês. Até a próxima aula. Dá um tchau, dinossaurinho. Tchau. Valeu, fiotinhos.